Meus amados irmãos, graça e paz. Graças a Deus nós estamos reunidos mais uma vez em nome do Senhor. Domingo, meus amados irmãos, foi o dia da Bíblia. O segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia aqui em nosso país. O dia da Bíblia surgiu na Grã-Bretanha em 1549, quando o bispo Cranmer incluiu no livro de oração comum, que é o livro oficial da Igreja Anglicana, um dia para que os crentes intercedessem pela leitura da Bíblia. Esse dia chegou aqui em torno de 1850, quando os primeiros missionários protestantes aqui estiveram, tanto presbiterianos quanto batistas, trazendo a palavra de Deus. E então, com o surgimento da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a maior casa publicadora de Bíblias, em 10 de junho de 1948, nós tivemos então contornos nacionais para o dia da Bíblia. E então foi oficializado no nosso país que no segundo domingo de dezembro nós comemoraríamos o dia da Bíblia. O dia da Bíblia não é um dia para se adorar a Bíblia. Nós não adoramos nada e ninguém a não ser a Deus, nem adoramos a própria Bíblia, porque ela não é objeto de adoração, mas ela é a palavra de Deus para nos levar à adoração a Ele. Então é um dia para que nós lembremos que devemos obedecer a Bíblia primeiramente, que devemos ouvir a mensagem bíblica, que devemos pregar a mensagem da Bíblia, que devemos interceder para que nós sejamos homens e mulheres que leem e põem em prática a Bíblia dia após dia. Então, como eu não estava aqui, hoje eu vou pregar então o sermão do dia da Bíblia. Eu preguei em Barra essa pregação, esse sermão, e eu quero pregar novamente aqui. E eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17, por favor. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Meus amados irmãos, eu preciso contextualizá-los antes de nós chegarmos nesses versículos aqui. Paulo deixou o seu querido irmão em Cristo e aprendiz Timóteo, que era um pastor, lá em Éfeso, para que ele pudesse organizar a obra de Deus ali. Lá em Éfeso havia muitos falsos mestres. Paulo então diz a Timóteo que ele deveria se preparar, porque o ambiente que ele enfrentaria em Éfeso seria um ambiente hostil. Paulo descreve, meus irmãos, o ambiente de Éfeso de uma forma que nós hoje lemos e nos assustamos. Nós pensamos que os homens são maus hoje, mas a Bíblia nos mostra que não, que o ser humano sempre foi perverso e cruel. E então Paulo, como uma prova disso, descreve para mim e para você como era o cenário de Éfeso, em que Timóteo deveria ser um pastor, em que Timóteo deveria ser um homem de Deus. Lá no versículo 1, eu peço que você volte comigo no versículo 1 de 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz assim, mas você, Timóteo, precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Então perceba aqui a descrição que Paulo faz dos falsos líderes. A descrição que nós temos aqui, ela se encaixa em toda a humanidade? Sim, mas Paulo aqui não está falando de toda a humanidade. Ele está descrevendo o caráter e a vida dos falsos pastores que havia em Éfeso. Não é de hoje que há falsos pastores com a mente e o caráter corrompidos, que corrompem as pessoas. Na época de Paulo já havia, e Paulo então descreve os falsos líderes, dizendo que são mais amigos dos
dos prazeres do que amigos de Deus, são sem afeição natural, não têm dó nem piedade, eles são convencidos, avarentos, orgulhosos, egoístas, arrogantes. E Paulo então diz: Timóteo, você tem que ser um pastor fiel a Deus no meio dessa bagunça toda, no meio desses falsos líderes. Paulo diz que eles têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. O que Paulo quer dizer é que esses falsos líderes parecem, mas não são. Eles parecem ser líderes da parte de Deus, mas não são. Eles aparentam ter a piedade, mas negam o poder da piedade. O que é isso? Eles não têm vida prática com Deus, eles não têm vida de santidade, eles não têm caráter transformado, eles não têm coração transformado. No máximo eles têm aparência. E é assim os falsos líderes até hoje. Eles só têm aparência, mas não são. Por isso que Paulo diz assim, fique longe também destes. Versículo 6, Paulo descreve a ação deles. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de James e Jambres. Meus amados irmãos, Paulo agora descreve a ação dos falsos líderes, e ele diz que eles se infiltram em casas e conseguem cativar ou manter cativas algumas pessoas. Por que eles se infiltravam em casas? Porque os cultos naquele tempo eram nas casas, não havia um prédio chamado igreja em que os crentes congregavam. Como os cultos eram nos lares, esses falsos mestres se infiltravam no meio dos cultos, eles se infiltravam no meio do povo de Deus, participando dos cultos, até que eles tivessem oportunidade. E quando eles tinham oportunidade, o que eles faziam? Eles miravam uma presa fácil, alguém que era vulnerável, e então exploravam aquelas pessoas. Quem são essas pessoas? Paulo diz que são aqui, nesse caso, mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Perceba, são mulheres tolas, elas não tinham sabedoria de Deus, sobrecarregadas de pecados, não andavam em santidade, e elas eram mulheres vulneráveis, porque nunca chegavam ao conhecimento da verdade, eram meras ouvintes da palavra, nunca praticantes. Paulo diz que os falsos mestres entravam nas casas e observavam essas mulheres que eram entregues aos próprios pecados. E então nós temos uma cena aqui que é horrível, um predador e uma presa. Nós temos aqui alguém que quer enganar, alguém que quer explorar, e alguém fácil de ser explorado. E sempre foi assim. Não pense que é apenas algo de um lado, não é uma estrada de apenas uma mão, é uma estrada de mão dupla. Nós temos de um lado falsos líderes e de outro lado pessoas também buscando tudo menos a verdade. E é por isso que Paulo diz que essas mulheres eram enganadas. Paulo então compara os falsos líderes aos magos lá da época de Moisés, que tudo que Moisés fazia, eles queriam imitar. Moisés fazia um milagre, eles iam lá e faziam um milagre idêntico, tentando resistir à verdade por meio de Moisés. Paulo então cita os magos, e ele diz o nome deles aqui, né? Esses nomes não estão no Antigo Testamento. Paulo extraiu esses nomes de um livro judaico chamado Targum de Jonatas, que era uma espécie de comentário judeu ao livro de Êxodo. E Paulo diz assim, que assim como James e Jambres resistiram a Moisés, também estes, os falsos líderes, resistem à verdade. Eles têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas Paulo então nos diz agora o fim desses homens. Ele diz que eles não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como aconteceu com os magos na época de Moisés. Os irmãos se lembram que os magos imitaram os milagres, mas chegou um certo momento que eles não puderam mais imitar. O diabo pode até imitar a Deus, mas ele nunca será Deus. E ele pode fazer com que os falsos líderes imitem os líderes verdadeiros. Mas um líder verdadeiro é um líder verdadeiro, e um líder falso é um líder falso. Assim como é evidente que um é assim, também é evidente que o outro é assim. E Paulo diz que assim como os magos do Egito foram desmascarados diante de todo o Egito como falsos magos, também os falsos líderes da época dele seriam desmascarados, e a insensatez deles ficaria evidente a todos. Mas então Paulo se volta para Timóteo
e diz assim no versículo 10: mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, Timóteo, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impostores, diz Paulo, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a sina dos falsos líderes. Eles não apenas são enganadores, mas eles mesmos estão enganados. É por isso que eles enganam, porque eles não estão na verdade, eles estão no erro. Como pessoas enganadas, eles só têm um engano a oferecer. Como pessoas que não estão na palavra de Deus, eles não podem dar ao povo de Deus a palavra de Deus. E é por isso que Paulo agora chama Timóteo para perto e escrevendo diz: Timóteo, você não é que nem eles. Você sabe, Timóteo, que você é um líder verdadeiro e você foi discipulado por mim. Você acompanhou meu ensino, conduta, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, perseguições e sofrimentos. Você sabe que nós, líderes verdadeiros, não somos assim. Você sabe, Timóteo, que nós seremos perseguidos, mas saiba também, Timóteo, que esses homens maus aí de Éfeso irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E é assim até hoje. Os homens enganados enganam. Os homens que são transformados pela verdade transformam com a palavra da verdade. E é aí que entra os versículos que nós lemos. Versículo 14: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem tornar o sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo agora olha para Timóteo e diz: Timóteo, você não vai com eles, você não é Maria, vai com as outras. Você, Timóteo, é um líder verdadeiro, e um líder verdadeiro deve permanecer na palavra de Deus. Timóteo era filho de uma mulher piedosa, Eunice, e neto de uma mulher também piedosa, Lóide. Paulo diz: Timóteo, eu sei da tua história, eu sei que você foi criado ouvindo as sagradas letras. Pois bem, Deus te preparou por meio da tua mãe, te ensinando as sagradas letras para esse momento mesmo. Meus amados irmãos, líderes firmes e fiéis são treinados com a palavra de Deus. Não há como nós enfrentarmos o erro a não ser com a palavra do Senhor. O que nós mais precisamos hoje são de homens e mulheres crentes que permanecem naquilo que acreditam fielmente. Eu e você acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu e você acreditamos que a Bíblia é a verdade. Por isso, meus amados irmãos, ainda que o mundo todo se corrompa, você não. Ainda que o mundo inteiro diga não para Deus, eu e você devemos obedecer a palavra do Senhor dia após dia. Ainda, meus amados irmãos, que todos se tornem infiéis ao Senhor, eu e você não podemos seguir esse caminho. Nós temos que permanecer naquilo que aprendemos e em que acreditamos firmemente. Um crente não pode ser alguém de fé fraca, um crente não pode ser alguém de fé vacilante. Meus amados irmãos, quando alguém nos perguntar em que cremos, devemos falar firmemente, de forma convincente, de forma, meus amados irmãos, que nossa convicção seja sentida pela pessoa que nos ouve. Há muitos crentes que em muitas situações eles têm uma resposta um tanto fraca e ambígua. Não pode ser assim. Um crente tem que ter firmeza, um crente tem que se posicionar. E ainda que todos digam que a Bíblia não é palavra de Deus, ainda que os intelectuais digam que a Bíblia não é palavra de Deus, ainda que muitas pessoas digam que não se deve seguir os mandamentos da Bíblia, porque a Bíblia é um livro atrasado que não cabe na contemporaneidade, meus amados irmãos, eu e você devemos permanecer firmes na palavra do Senhor. Nós devemos obedecer ao que está escrito, ler a palavra de Deus, obedecer ao Senhor, pregar o conteúdo da Bíblia. Mas pastor, pregar a Bíblia hoje não é popular. Nunca foi. Pastor, se eu pregar hoje a Bíblia não enche a igreja, ninguém conseguiu encher. Meus amados irmãos, a verdade não é para atrair multidões, é para salvar pessoas. A verdade
vontade de Deus é para nos orientar, santificar, salvar e nos educar na justiça. Meus amados irmãos, Paulo chama Timóteo não a agradar os ouvintes, mas a permanecer naquilo que aprendeu. Paulo diz: Timóteo, você é um rapaz bem instruído, a tua mãe te ensinou muito bem, desde criança você conhece as sagradas letras. Paulo chama aqui o Antigo Testamento de sagradas letras, mostrando que Paulo cria na inspiração verbal. Paulo cria na inspiração também escriturística, ou nós podemos chamar de gramatical. Paulo cria que aquilo que os homens do Antigo Testamento disseram é palavra de Deus, e ele também cria que aquilo que eles escreveram é palavra de Deus, a ponto de ele chamar as letras hebraicas do Antigo Testamento de sagradas letras. E o que quer dizer sagradas letras? Letras santas, letras separadas, letras que são diferentes das outras letras que há no mundo. A palavra de Deus não é um livro comum, a palavra de Deus não é um livro qualquer, a Bíblia não é um dos livros religiosos do mundo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é semelhante ao Corão, ela não é semelhante a outros livros religiosos, ela é a única palavra de Deus aos homens, é a única palavra escrita de Deus aos homens. Não há nada como a Bíblia, não há outro livro como a Bíblia. Paulo chama a escritura de sagradas letras e diz: Timóteo, as sagradas letras que você ouviu desde criança, agora é a hora de colocá-las em prática. Permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente. Permaneça, essa é a palavra-chave da noite, para que você e eu não nos rendamos ao mundo, para que você e eu não nos rendamos às últimas novidades do mercado da fé, para que você e eu não sejamos enganados pela última heresia do último herege inteligente que surge no TikTok ou no Instagram. Nós temos que permanecer na palavra de Deus. Meus amados irmãos, somos chamados a obedecer única e exclusivamente a palavra de Deus. Somos chamados para obedecer unicamente ao que está escrito. Nós somos chamados a permanecer na Bíblia, nem um passo para cá, nem um passo para cá, mas permanecer na palavra do Senhor. Quando Paulo quis um líder firme em Éfeso, ele disse: permaneça naquilo que você aprendeu. Vejam aqui a importância dos pais ensinarem a Bíblia aos filhos. O que nós precisamos hoje é treinar os nossos filhos para que lá na frente, ao se depararem com aquilo que é avesso à fé, aquilo que é contrário à fé, eles estejam preparados. Por que Timóteo era um homem preparado para enfrentar falsos líderes em Éfeso? Porque a mãe de Timóteo o ensinou as sagradas letras. Nossos filhos não enfrentarão dias difíceis, não ficarão de pé em dias difíceis, se nós não os firmarmos na palavra. Por isso que Paulo disse: Timóteo, tudo aquilo que você aprendeu desde criança, Timóteo, agora é a hora, coloque em prática, permaneça, porque o que tua mãe te ensinou não foi livro comum, o que tua mãe te ensinou não foi revista, o que tua mãe te ensinou não foi algo vil, o que tua mãe te ensinou foi a palavra de Deus. Timóteo, permaneça na palavra. Timóteo, ensine a palavra. Timóteo, permaneça sabendo de quem você o aprendeu. Meus amados irmãos, quão bom seria para nós quando os nossos filhos se converterem lá na frente, eles dizerem assim: eu conheci a palavra de Deus primeiramente pela boca dos meus pais. Nós temos um ótimo pastor, nós temos um ótimo professor de escola dominical, nós temos um ótimo líder de jovens, nós temos uma ótima professora de departamento infantil, nós temos uma ótima líder de jovens, nós tínhamos uma ótima irmã que nos orientava na palavra, mas foram os meus pais que me firmaram na verdade. Poucos filhos, escute isso, poucos filhos de crentes dirão lá na frente que aprenderam a palavra de Deus com seus pais. Poucos filhos de crentes dirão lá na frente que aprenderam a palavra de Deus com seus pais. Meus amados irmãos, isso não pode ser assim. Quem treinou Timóteo para os dias difíceis não foi um seminário, foi a mãe dele, ensinando as sagradas letras para ele. E Paulo diz aqui que as sagradas letras podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Percebam isso. Paulo diz que a escritura é uma sagrada letra, e ele diz que ela conduz para Jesus Cristo. A Bíblia é santa, a Bíblia é inspirada por Deus, e a Bíblia é condutiva. Ela conduz para quem, pastor? Para Jesus Cristo. A Bíblia só tem uma direção. A Bíblia não é multidirecional. A Bíblia não sai
apontando um monte de salvadores. A Bíblia não aponta um monte de caminhos de salvação. A Bíblia é específica, a Bíblia é cristocêntrica. Só tem um centro em toda a Bíblia, só tem uma direção para a qual a Bíblia aponta, e é para Jesus Cristo. Paulo diz que as Sagradas Letras podem tornar uma pessoa sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como que as pessoas são salvas? Crendo em Jesus. E como é que as pessoas ouvem sobre Jesus? Com a exposição da palavra de Deus. Jesus está no Antigo e Novo Testamento. A mãe de Timóteo não tinha um Novo Testamento como as mães têm hoje. Ela tinha de Gênesis a 2 Crônicas. Ela tinha o Antigo Testamento da nossa Bíblia Sagrada. E Paulo disse: a escritura que tua mãe te ensinou, Timóteo, ela te tornou sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que Timóteo deve permanecer em Cristo, deve pregar somente o nome de Cristo, porque Timóteo aprendeu sobre Jesus Cristo. É bem verdade que a mãe de Timóteo não tinha todas as informações sobre Jesus Cristo, mas enquanto a mãe dele ensinava salvação usando a Bíblia, quando Timóteo se converteu, ele conheceu esse Salvador, ele entendeu que Jesus é o Salvador, que a escritura sagrada que a mãe dele lia para ele apontava. E então Timóteo creu em Jesus Cristo e assim foi salvo, e agora deveria pregar o nome de Jesus. A Bíblia aponta somente uma direção: para Jesus Cristo. A Bíblia leva tudo e todos para Jesus. A Bíblia nos mostra a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade de um Salvador, e ela nos mostra quem é o nosso Salvador, apontando para Jesus, dizendo Ele é o Salvador. Perceba que a Bíblia não diz aqui que nós temos que crer na Bíblia para sermos salvos, porque alguém pode dizer assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não é suficiente. Nós temos que crer no Jesus que as escrituras sagradas apresentam para nós como Senhor e Salvador. Ninguém é salvo crendo na Bíblia como um livro. Uma pessoa não pode olhar para a Bíblia e dizer assim: eu creio nela, pronto, estou salvo. Não, a salvação não é pela fé na Bíblia, a salvação é pela fé em Jesus. Mas onde está Jesus? Na Bíblia. Por isso, meus amados irmãos, que agora Paulo diz a Timóteo no versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus, Timóteo, e ela tem uma utilidade: ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, com o propósito de que os servos de Deus sejam perfeitos e prontos para fazer a obra do Senhor. Por que Timóteo estava pronto para fazer a obra de Deus? Porque a escritura habilita os servos de Deus a fazerem a obra do Senhor. O que isso quer dizer? A Bíblia, irmãos, nos santifica e nos firma de tal modo que nós estamos totalmente preparados para fazermos a obra de Deus. Por que Timóteo estava preparado para enfrentar uma avalanche de homens maus que Paulo escreveu nos versículos iniciais? Porque Timóteo, meus amados irmãos, cria na Escritura, foi treinado na Escritura, e a Escritura capacitou, treinou, firmou Timóteo para ser um homem preparado para a boa obra. Por que poucos crentes hoje fazem a obra de Deus? Por que poucos crentes hoje envolvidos com aquilo que Deus deixou para que eles fizessem? Porque eles não estão lendo a Bíblia como deveriam, estudando a Bíblia como deveriam, crendo na Bíblia como deveriam, permanecendo na Bíblia como deveriam. Timóteo era um homem preparado para enfrentar tudo e todos, porque Timóteo era um homem preparado pela Bíblia. A Bíblia preparou Timóteo para que ele fosse um pregador dela, um mensageiro dela, e enfrentasse toda e qualquer mentira que fosse contra ela. Quando Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, o que Paulo quer dizer é: aquilo que tua mãe te ensinou, Timóteo, é palavra viva de Deus. Toda a escritura que tua mãe te ensinou, de Gênesis a 2 Crônicas, ela vem de dentro de Deus, ela procede do Altíssimo. O que Paulo quer dizer é que, ainda que nós tenhamos autores humanos que escreveram a Bíblia, a mente por detrás de todos os autores é a mente de Deus. O que está aqui hoje, o conteúdo que tem na minha e na sua Bíblia, não veio da mente de Jeremias, não veio meramente da mente de João, de Paulo, de Pedro. O que nós temos aqui, o conteúdo que temos aqui, vem da mente de Deus. A palavra inspirada quer dizer isso, que vem de dentro, é algo que procede do Senhor. O que Paulo diz é assim: Timóteo, a escritura que a tua mãe te ensinou, ela tem autoridade divina, ela procede de Deus. E segundo, ela tem uma utilidade. Deus deu a palavra dele a
irmãos, com uma utilidade, com um propósito: nos ensinar, repreender, corrigir e educar. Ensino quer dizer tudo aquilo que é reto, todo ensino reto. A Bíblia contém a verdade, a Bíblia ensina o que é a verdade, a Bíblia ensina somente doutrinas corretas. Mas também Paulo diz que ela repreende. Repreender aqui quer dizer corrigir o que está errado, enquanto ensinar é ensinar o que está certo, repreender é repreender o que está errado. Quantas crenças erradas nós crentes temos? A cada escola dominical, os irmãos me procuram e dizem: pastor, eu pensava totalmente diferente, até vir hoje aqui na EBD e aprender de forma correta. Repreensão. A Bíblia corrige, ela repreende o que está errado em mim e em você. Todo pensamento errado, toda crença errada, toda superstição, tudo aquilo que nós trazemos do mundo que é mentiroso, que é errado, que é mundano, a Bíblia corrige em mim e em você. Mas também ela corrige, Paulo diz, não só repreende, como ela corrige. Correção aqui já se refere àquilo que é moral, ou seja, a Bíblia corrige não só crenças erradas, mas ações erradas. A Bíblia nos corrige na mente e nas ações, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós fazemos, para que alguém faça a obra de Deus, tem que crer e andar corretamente, e a Bíblia faz isso. Mas não só isso, nós temos que permanecer aprendendo, sendo repreendidos, corrigidos. Por isso que Paulo diz que ela nos educa na justiça. O que é que isso quer dizer? A palavra educação aqui indica algo contínuo, não é simplesmente ensino, é uma disciplina. É como se a Bíblia fosse nossa disciplinadora, aquela professora firme que nos disciplina, ou seja, que nos arranca os maus costumes, que nos alinha, que nos coloca na linha. Lembra da sua professora, educadora de outros tempos, que tudo nós falávamos de errado, fazíamos, ela nos corrigia? Pois é, a Bíblia é a nossa professora, ela nos corrige, ela nos educa. A Bíblia recebe homens e mulheres que vêm lá do mundo cheios de pensamentos e ações erradas, e a Bíblia dia após dia vai nos corrigindo, nos repreendendo, nos ensinando e nos educando. Imagina um menino mal educado, de repente ele é adotado para viver numa família de classe, uma família que tem etiqueta, uma família que tem ética, uma família que é do alto padrão da sociedade. Aquele menino que vem de um lugar que não tem tais exigências terá que ser reeducado. Aquele menino terá que aprender novas regras de etiqueta. Ele não pode mais chegar à mesa, pegar a comida com a mão e colocar na boca. Aquele menino agora tem que aprender a comer de garfo e faca. Ou seja, a Bíblia nos faz a mesma coisa. Ela nos corrige, ela nos educa, ela nos coloca no caminho do Senhor e nos mostra como devemos andar. Para quê, pastor? Tudo isso. Versículo 17: para que nós sejamos perfeitos. A palavra perfeito aqui quer dizer apto a ser usado e perfeitamente habilitado para toda boa obra, preparado. Nós temos que estar em perfeito uso e preparados para sermos usados. E quem é que faz isso conosco? A Bíblia. Quanto mais um crente aprende, quanto mais um crente lê a Bíblia, quanto mais um crente põe a Bíblia em prática, mais útil ele é nas mãos de Deus e mais preparado ele está para enfrentar a grande obra do Senhor e a oposição mundana. Não pense você que nós vamos aguentar dias difíceis de oposição sem a Bíblia. Nenhum crente aguenta a pressão do mundo sem o poder santificador, educador da palavra de Deus. Nenhum crente pode se manter firme sem a palavra do Senhor. O que nós estamos assistindo hoje em dia é uma vergonha, é algo vergonhoso. Como diz Augusto Nicodemos, nós nunca enfrentamos uma geração tão analfabeta da Bíblia. E eu não estou falando aqui de pessoas que não sabem ler. Alguém pode pensar assim: pastor, mas eu não sei ler, como é que eu vou ler a Bíblia? Nós temos Bíblia em áudio. E há muitas pessoas que não sabem ler, e elas chamam os netos ou os filhos e dizem: meu filho, coloca aí nesse trem aí, não sabe nem falar o nome, coloca nesse trem aí a Bíblia. Fala assim até errado, mas aquela pessoa tem todo o prazer de ouvir a Bíblia, e ela ouve a Bíblia, absorve o conteúdo da Bíblia, ela ouve a Bíblia com atenção. Aquela pessoa é perfeita, ou seja, está pronta para ser usada, e ela é perfeitamente habilitada, ela foi preparada para fazer a obra de Deus. Há muitos crentes que não sabem dar um conselho,
há muitos crentes que não sabem dar uma resposta bíblica, há muitos crentes que não sabem se posicionar diante de um ataque à fé. É porque eles não estão habilitados, eles não estão perfeitamente preparados para a obra de Deus. Por quê, pastor? Negligenciam a Escritura, negligenciam aquilo que foi ensinado por Deus. Portanto, meus amados irmãos, ensinemos a Bíblia aos nossos filhos. Nós que somos pais, temos a responsabilidade de andarmos primeiramente na Bíblia e ensinarmos a Bíblia aos nossos filhos. Muitos filhos de crentes nunca amarão a Bíblia porque os seus pais não amam a Bíblia. Não é por causa da faculdade que os torna ateus, eles já vão para a faculdade ateus. Os seus pais não amam a Bíblia, os seus pais não leem Bíblia, os seus pais não abrem a Bíblia. Eles jogam a Bíblia lá e vão pegar a Bíblia no outro dia para vir no culto. Se não houver culto, 2, 3 dias depois, quem tiver culto, ele pega a Bíblia para vir ao culto. Como que esses filhos vão amar a Bíblia? Como que esses filhos vão amar a palavra do Senhor? Como que eles se tornarão Timóteos se não há Eunices para ensiná-los as sagradas Escrituras? Portanto, ensinemos a Bíblia aos nossos filhos. E em segundo lugar, irmãos, permaneçamos firmes naquilo que nós aprendemos e em que cremos firmemente. Ainda que o mundo abandone a Deus, ainda que as multidões e as massas ridicularizem a Bíblia e a fé cristã, ainda que as pessoas não queiram compromisso nenhum com a Bíblia, ainda que as pessoas rejeitem a verdade de Deus, a palavra de Deus, e digam que ela não é palavra de Deus, ainda que as pessoas digam que a Bíblia é um livro tolo que só ensina coisas erradas às pessoas, que você e eu permaneçamos na Bíblia, que você e eu permaneçamos na Escritura. Ela tem autoridade de Deus, ela foi inspirada por Deus, o conteúdo dela, meus amados irmãos, é transformador e confiável. Eu posso confiar na Bíblia porque ela veio de Deus, eu posso confiar que ela não tem erros porque Deus não erra, e toda a Escritura vem de Deus, e ela também é transformadora. Ela nos transforma em homens e mulheres mais santos, em homens e mulheres mais tementes a Deus, em homens e mulheres mais parecidos com Jesus, em homens e mulheres mais preparados para fazermos a obra do Senhor. Que você e eu permaneçamos na Escritura. Ela nos conduz a Jesus, ela nos guia à fé em Cristo para sermos salvos, ela nos ensina, repreende, corrige, educa, ela nos torna aptos ao uso, ela nos torna pessoas que Deus pode usar e nos prepara para sermos usados por Deus. Que você e eu permaneçamos na Escritura, que você e eu, meus amados irmãos, não arredemos 1 centímetro daquilo que nós cremos. O que falta muito hoje são pessoas de convicção. Os crentes hoje falam uma coisa aqui, outra coisa ali. Dentro da igreja crê de um jeito, no meio da família crê de outro jeito. Não pode ser assim. O crente tem que ter uma fé somente em todos os lugares. Se ele estiver diante de uma arma, ele crê na mesma Bíblia. Se ele estiver diante de uma autoridade, ele crê nas mesmas coisas. Se ele estiver diante de um grupo de jovens que tem doutorado, mestrado e pós-doc, ele continua crendo nas mesmas doutrinas, afirmando as mesmas doutrinas, dizendo que a Bíblia unicamente é a palavra de Deus. Os pastores verdadeiros, eles pregam a Bíblia, ainda que eles fiquem, meus amados irmãos, excluídos, ainda que eles tenham que pagar um alto preço, ainda, meus queridos irmãos, que a igreja deles esvazie e fique somente ele e a família dele. Os pastores verdadeiros permanecem naquilo que aprenderam e em que creem firmemente. Um crente tem que crer firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus, e ele deve permanecer nessa Bíblia até Cristo voltar e ouvir do seu Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém. Meus amados irmãos, 29 minutos de pregação. Olha aí, eu agendei 30 minutos, ganhei 1 minuto ainda, terminei com 29 minutos de pregação. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos orar, e logo na sequência nós vamos cantar ao Senhor e seguir com o nosso culto. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, porque nós ouvimos aqui que a Tua palavra é a verdade. O Senhor, ó Jesus, pediu que o Pai nos santificasse na verdade, e o Senhor mesmo disse que a Tua palavra é a verdade. Nos santifique na Tua verdade, ó Pai, nos santifique na palavra do Senhor, que nós nos submetamos à Bíblia, que obedeçamos à Bíblia, que sigamos as orientações da palavra do Senhor, que nós não demos nossa opinião, que nós não sigamos nossos desejos, mas que toda fala nossa seja baseada na Bíblia, e que toda ação nossa venha da Bíblia. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a permanecermos firmes na Tua palavra, ainda
que o mundo inteiro rejeite, ainda que todos ridicularizem a Bíblia, ainda que muitos digam que a Bíblia não é palavra de Deus, que continuemos, ó Deus, crendo na tua palavra e a ela obedecendo no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.